Fala pessoal, e essa é a aula número 7 do nosso curso sobre NOM. Você viu até aqui que o plano para fazer uma nova ordem mundial, ele consiste em criar governos totalitários em todos os países do mundo e então colocar esses governos totalitários sob o domínio de um clube exclusivo de pessoas absurdamente ricas e influentes. Para isso, você tem que atacar em vários pontos: a cultura, na educação, na comunicação, na economia. Sobre os três primeiros pontos, educação, cultura e comunicação, a gente já discutiu nas aulas 4 e 5 desse curso. Na aula 6, eu te expliquei sobre como estabelecer um mecanismo para fazer com que os próprios países pagassem os custos necessários para financiar o estabelecimento da ditadura socialista. Isso é feito através da criação e do controle dos bancos centrais. Se você entendeu essa aula, se você entendeu a aula número 6, então você entendeu que para que os bancos centrais rendam dinheiro para os influenciadores da NOM, é preciso que os países se endividem. Quanto mais os países aumentam os seus gastos, mais o Estado tem a chance de crescer via Banco Central e mais dinheiro os influenciadores têm para pagar pela hegemonia da cultura, da educação e da comunicação. Nada melhor para poder aumentar os gastos de um Estado que uma boa crise. E essas crises podem vir de revoluções, de guerras, de epidemias. Eu vou te explicar como que isso funciona. Vamos lá, um pouquinho de história, como sempre. Apesar de todas as justificativas clássicas e relevantes que você já ouviu sobre os motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial, também existem outras justificativas e explicações um pouco mais ocultas. O conflito ele já vinha sendo planejado há mais de 2 décadas e o assassinato do arquiduque austríaco foi só um incidente que forneceu a desculpa que eles precisavam para iniciar essa verdadeira reação em cadeia. A guerra ela poderia até ter terminado mais cedo em um acordo, se os Estados Unidos não tivessem entrado no conflito. O Woodrow Wilson, lembra aquele cara que criou o Banco Central? Ele foi eleito presidente em 1913 com o slogan "Ele nos manteve fora da guerra". Só que assim que Woodrow assumiu, a propaganda mudou. A mídia norte-americana ela era dominada quase que exclusivamente por jornais impressos e os jornais, por sua vez, eram controlados pelos diretores do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Os jornais então começaram a marretar que a guerra é inevitável. Apesar de não ser uma inocente no palco mundial, a Alemanha ela tinha sido pintada pela Inglaterra como se ela fosse um monstro militar que almejava dominar o mundo. Engraçado porque a Alemanha foi pintada assim pela Inglaterra, logo a Inglaterra, que quando a Primeira Guerra Mundial estourou, tinha mais soldados ao redor do mundo que todas as nações somadas. O tal do militarismo prussiano, lá, a vontade da Alemanha dominar o mundo, isso era real, mas isso não era nem páreo para o Império Britânico. Um império tão extenso que as pessoas falavam, o sol jamais se põe no Império Britânico. O problema oculto da Primeira Guerra Mundial era o fato de que os alemães eles estavam se mostrando competidores ferrenhos no mercado mundial e os players britânicos eles não aprovavam isso. Enquanto a guerra entre alemães e ingleses se delineava, o banco JP Morgan e outros financistas venderam munições para os britânicos e despacharam a carga dos Estados Unidos para a Inglaterra através de um navio chamado Lusitânia. Os alemães avisaram os jornais de Nova York quanto ao risco potencial que os passageiros estavam assumindo quando eles estavam decidindo embarcar num navio carregando equipamentos de guerra. Eles falaram, olha, não cruza o Atlântico nisso. Se vocês atravessarem o Atlântico, a gente vai afundar vocês. Tá, quando Lusitânia foi afundado pelos submarinos alemães, que era previsto, os propagandistas da mídia norte-americana, eles rapidamente começaram a apresentar os alemães como monstros assassinos. E, fatalmente, em 6 de abril de 1917, o Congresso dos Estados Unidos declarou guerra à Alemanha,
contando com o apoio da opinião pública, que achava que aquela seria a guerra para terminar todas as guerras. O banqueiro Bernard Baruch, ele assumiu o controle das finanças dos Estados Unidos, que eram direcionadas para a Primeira Guerra Mundial. E ele passou a controlar todos os contratos domésticos dos aliados para a compra de materiais bélicos. O Baruch fez os amigos certos, colocando as pessoas certas em contato com multimilionários. E a gente estima, hoje em dia, que no esforço para aquela guerra que ia tornar o mundo mais seguro, o Baruch tem embolsado o equivalente a 200 milhões de dólares em comissões. 200 milhões de dólares corrigidos atualmente. A Primeira Guerra foi uma festa para os banqueiros internacionais. E outro exemplo que ocorreu junto com a Primeira Guerra Mundial e que também foi uma festa para os banqueiros é a Revolução Bolchevique. A Revolução Bolchevique, que aconteceu em 1917 na Rússia, ela certamente foi uma das grandes curvas da história recente. Mas da mesma forma, ela foi um evento em cima do qual todo tipo de desinformação ainda reina. Os fazedores de mito, da mídia lixo, eles foram, e da história comunista, né, esses socialistas que escrevem livros de história, esse pessoal todo, eles foram muito eficazes em esconder a grande mentira que estava por trás da Revolução Bolchevique. A Revolução Bolchevique nunca foi um movimento das massas se erguendo contra as classes opressoras e a tirania do czar. A Revolução Bolchevique foi exatamente o que o comunismo sempre foi, uma conspiração internacional de pessoas absurdamente ricas e influentes que buscavam conquistar o controle do mundo inteiro. A Revolução Bolchevique aconteceu em novembro de 1917, mas o czar Nicolau II ele já tinha abdicado 7 meses antes, em março, e um governo provisório tinha sido estabelecido. Esse governo provisório acabou sendo dominado por um socialista democrático, chamado Kerensky. Como ele era o chefe de fato do novo Estado russo, o Kerensky tirou o czar, entrou o Kerensky. Beleza, o Kerensky foi lá e manteve a guerra contra a Alemanha. A Rússia estava lá na Primeira Guerra Mundial. Mas nesse mesmo tempo, o Kerensky ele declarou anistia para mais de 250 mil comunistas e revolucionários que tinham sido exilados depois da Revolução Vermelha de 1905. Então, em 1917, os aliados estavam lá lutando na Europa contra as potências centrais. Os aliados incluíam a Rússia, o Commonwealth britânico, a França e, a partir de 1917, passou a incluir também os Estados Unidos. Durante esse mesmo período aí, na Rússia, vinham acontecendo várias manifestações na capital Petrogrado por causa do colapso do sistema de transporte. O sistema de transporte tinha dado uma brecada geral e estava provocando escassez de comida na cidade de Petrogrado e levando ao fechamento de várias fábricas. Enquanto isso acontecia em Petrogrado, Lenin ele estava lá na Suíça, onde ele tinha sido exilado desde a tentativa de deposição do czar em 1905. Trotsky, que parceirão de Lenin, ele também estava exilado, ele estava trabalhando como repórter para um jornal comunista em Nova York. Os bolcheviques eles não eram uma força política de relevância quando o czar Nicolau abdicou. E os bolcheviques eles assumiram o poder não porque as massas russas chamaram os bolcheviques de volta, mas porque homens muito poderosos na Europa e nos Estados Unidos enviaram esses revolucionários para a Rússia. Lenin ele atravessou a Europa em guerra durante a Primeira Guerra Mundial. Lenin atravessou a Europa em guerra carregando 5 a 6 milhões de dólares em ouro. A viagem ela foi arranjada pelo alto comando da Alemanha, no alto comando da Alemanha, por um banqueiro chamado Max Warburg e por outro socialista milionário chamado Alexander Helphand. Trotsky, o companheiro revolucionário de Lenin, ele saiu lá, largou o emprego dele de repórter em Nova York e tomou viagem em direção à Rússia a bordo de um navio chamado Christiana, em 27 de março de 1917.
E Trotsky estava levando com ele lá um bocado de dinheiro e uma tropa de 275 revolucionários. O navio de Trotsky fez uma parada para recarregar no porto de Halifax, na Nova Escócia, no Canadá. E os canadenses imediatamente prenderam Trotsky e o carregamento que ele estava levando. O lance é que Trotsky, desde do começo lá, ele estava falando que se ele voltasse para a Rússia e tomasse o poder, ele pararia imediatamente o que ele chamava de guerra imperialista. E entre outras medidas, para poder parar com essa guerra, Trotsky ia propor um tratado de paz independente entre a Rússia e a Alemanha. Isso ia liberar uma quantidade enorme de soldados alemães lá do fronte russo. E esses soldados iam ser transferidos para o fronte leste, iam sair transferidos do fronte leste na Rússia para o fronte oeste, aonde estavam os soldados canadenses. Essas tropas alemãs iam acabar entrando em confronto com os canadenses e, eventualmente, iam matar canadenses. Então, o governo do Canadá decidiu não deixar Trotsky seguir a viagem e prendeu ele lá no Canadá durante 5 dias. Só que, enquanto ele estava preso, os britânicos, através de manobras de um cara chamado William Wiseman, que é um dos futuros, acabou se tornando um dos sócios do mega banco Kuhn & Loeb. E um outro cara nos Estados Unidos, o tal do Coronel House, que era assessor do Woodrow Wilson, esses caras fizeram uma maquinação e pressionaram o governo canadense para que eles liberassem Trotsky. Então, resolvido essa pendência aí, e agora com um passaporte americano, o Trotsky botou o dinheiro no bolso, botou os revolucionários no navio e partiu para a Rússia para encontrar com Lenin. Em novembro de 1917, os dois revolucionários contrataram alguns mercenários e impuseram por meio da força e da pólvora o tal do governo popular soviético. Os comunistas tomaram de controle algumas cidades, mas praticamente toda a revolução... Ai, meu óculos! Toda a revolução... Vou quebrar esse óculos, não vai demorar muito. Apesar dos revolucionários lá terem ido atrás de várias cidades pela Rússia fora, o grande lance do golpe aconteceu na capital, em Petrogrado. Quando eles tomaram Petrogrado, eles tomaram a Rússia inteira. E isso é meio absurdo, porque é como se o Brasil inteiro se tornasse comunista de uma hora para outra, só porque alguns revolucionários foram contratados e sitiaram e tomaram o controle da cidade de Brasília. Demorou muitos anos para que esses comunistas solidificassem o poder deles na Rússia inteira. Os alemães, eles tinham todo interesse em financiar Lenin e Trotsky. Os dois patrocinadores lá da Alemanha, o tal do Max Warburg e o Alexander Helphand, eles falavam que eles estavam ajudando os interesses da Alemanha, fomentando um tratado de paz com os russos, mas, na verdade, esses dois sujeitos eles estavam mesmo interessados em fomentar a Revolução Russa. Max Warburg, ele era irmão de Paul Warburg. E Paul Warburg, olha só, foi um dos responsáveis pela criação do Federal Reserve, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. E o Paul Warburg, ele ocupava uma posição de destaque na mesa diretora do Fed. E o Fed foi crucial para financiar o esforço americano quando os Estados Unidos decidiu entrar na Primeira Guerra Mundial. Outro irmão do Max, o tal do Felix Warburg, ele tinha como sogro um cara chamado Jacob Schiff. E o Jacob era um dos principais acionários e sócios do banco Kuhn & Loeb. O Jacob foi o cara que deu o dinheiro para o Trotsky quando ele estava indo dos Estados Unidos para a Rússia. E ao final ele enviou aí para o Trotsky mais ou menos uns 20 milhões de dólares. O banco JP Morgan foi outro, ele colocou mais de $1 milhão na conta dos revolucionários bolcheviques. Outro financiador importante da Revolução Bolchevique foi o milionário inglês Lord Alfred Milner. Ele era o organizador de uma sociedade secreta chamada Távola Redonda, que contava com a participação, entre outras pessoas, do Lord Rothschild.
É importante observar que a Conferência de Paris, que encerrou a Primeira Guerra Mundial, nessa conferência, Lord Milner, Paul Warburg, o Felix Warburg, o Max Warburg, todos esses caras compareceram como representantes de seus respectivos países. Se você observar, na Revolução Bolchevique, a gente vê como financiadores os mesmos sujeitos de sempre, os mesmos responsáveis, entre outras coisas, por pressionar os países para que criassem bancos centrais, para que criassem impostos sobre a renda, para que os países criassem instituições filantrópicas agraciadas com isenção fiscal. Os mesmos caras que fizeram financiamento para o início e para o prolongamento da Primeira Guerra Mundial. Esses caras estavam lá também, esses mesmos caras estavam também na Revolução Bolchevique. Nenhuma revolução pode ter sucesso sem organização e dinheiro. E as massas, o povo, a massa desfavorecida, raramente é capaz de fornecer organização ou dinheiro. Mas o círculo das pessoas absurdamente ricas e influentes, esse círculo é capaz de oferecer os dois. Mas por que esses capitalistas fariam uma coisa assim? O que eles teriam a ganhar patrocinando a Revolução Russa e financiando o programa econômico de Lenin durante a década de 20? Se o seu objetivo é estabelecer um governo global, bom, esse governo global tem que começar em algum lugar, né? E coincidência ou não, na época da Revolução Bolchevique, a Rússia era um dos maiores países da Europa que ainda não contavam com um banco central. A Rússia se tornou então, depois da Revolução, a pátria de onde esses globalistas comunistas eles poderiam lançar os ataques para outras nações. E o Ocidente agora tinha um inimigo. Na Revolução Bolchevique, a gente tem alguns dos homens mais ricos e poderosos do mundo financiando um movimento que se dizia interessado em atacar a riqueza de famílias como Rothschilds, Rockefellers, Schiffs, Warburgs, Morgans, Harry Mansi, Milners. Mas só que esses caras que estavam financiando a Revolução Bolchevique, eles não temiam que um desastre desse, que a fortuna deles fosse atacada. Eles não temiam que isso acontecesse, porque no final das contas, eram eles mesmos que estavam controlando todo o processo. Você tem que se lembrar que, desde o começo das operações dos Rothschild, esses financistas, eles sempre controlaram, por meio do dinheiro, os dois lados de cada conflito. Lembra? É preciso você ter um inimigo se a sua intenção é tirar mais dinheiro de um rei. Então, nesse sentido, a tensão política entre o leste comunista e a democracia ocidental, essa tensão se mostrou uma ferramenta fantástica para tirar mais dinheiro de vários reis e de várias nações. Quando eles dominaram a Rússia ao custo de alguns trocados, para a gente parece muito dinheiro, mas para esses caras é trocado. Quando eles assumiram o controle da Rússia, esses financistas, eles assumiram o controle de dezenas de milhões de dólares em recursos naturais e minerais. Ou seja, os grandes provedores da Revolução Popular da Rússia não foram os milionários russos ou os bandidos armados de Lenin. O grosso do dinheiro para financiar a Revolução Bolchevique veio principalmente de banqueiros internacionais na Inglaterra e nos Estados Unidos. Na União Soviética, como em qualquer outro país socialista comunista, o poder nunca foi conferido aos líderes comunistas pelas massas desfavorecidas. O poder sempre foi exercido de cima para baixo. Como eu falei para você no começo dessa aula, os dois principais objetivos da Primeira Guerra Mundial, da Revolução Bolchevique e de vários outros conflitos, os dois principais objetivos sempre foram: permitir que os estados se tornassem cada vez mais inchados e onipresentes. 2. Prover lucros para o clube das pessoas absurdamente ricas e influentes, para que com esse lucro, com esse dinheiro, essas pessoas pudessem não só continuar levando lá a boa vida delas, mas também comprar a hegemonia do Estado dentro do Estado. Com essa grana que eles levantavam, os
influenciadores, eles financiaram em vários países a construção de mais um degrau rumo à implantação da ditadura socialista necessária para um governo global. Com esse mecanismo de bancos centrais e financiamentos de guerra girando, eles conseguiram dinheiro e mais influência para construir uma coisa chamada Estado Profundo, ou Deep State. E esse vai ser o tema da nossa próxima aula. Até lá, pessoal! Tá fervendo aí a CPU? É assim mesmo. A gente se vê na aula número 8. Um abraço!